A gente sabe que a metragem dos banheiros está vindo cada vez menor, principalmente em apartamentos. E hoje eu trouxe aqui algumas dicas importantíssimas que faz toda a diferença na hora de a gente projetar um banheiro pequeno. Antes de eu começar a falar para vocês um pouquinho sobre as nossas dicas, eu vou mostrar aqui duas plantas que são os modelos mais tradicionais de banheiro que a gente encontra, né? No formato quadrado ou no formato retangular. Esse formato retangular que a gente está vendo, a gente recebe muitas plantas que a gente tem ele nesse formato comprido, mas a gente tem pouca profundidade para trabalhar. Então, geralmente, a nossa dificuldade está nessa parede onde a gente encosta a bancada, que a gente às vezes recebe essa parede com uma profundidade de 35 centímetros, de 40 centímetros, que é uma profundidade pequena para a gente fazer a bancada ali, e esse espaço para cuba ele fica muito reduzido. Então esse é um modelo que a gente recebe bastante, né? Onde a gente tem ali nesse formato todos os itens eles estão na mesma parede, né? Cuba, vaso e chuveiro. E já nesse formato quadrado a gente tem alguns exemplos aqui de layout, mas o ideal que fica mais bonito e funcional é esse modelo, né? Que a gente ao abrir a porta a gente já enxerga a nossa bancada, a gente já dá de frente com o espelho. Então o chuveiro ele fica de canto, essa parte do box, e o vaso sanitário mais na lateral. Então, quando possível, criar esse layout que a gente entra e já dá de frente com o espelho, ele fica muito mais interessante. Então, quando a gente tem a planta nesse modelo retangular, geralmente a nossa maior dificuldade não é tanto na largura da nossa bancada, é mais na profundidade. E já no formato quadrado, a nossa dificuldade geralmente é mais na largura da bancada e não tanto na profundidade. Geralmente a largura delas acaba sendo estreitinha, entre 80 e 70 centímetros, e a profundidade a gente consegue fazer um pouquinho mais confortável. Então, nesse caso, que a gente tem pouca profundidade para trabalhar, eu vou mostrar aqui 3 opções de cubas que a gente poderia utilizar nesse espaço pequeno que a gente tem de profundidade. Então eu vou mostrar até um projeto aqui meu de exemplo, com uma opção aqui de uma cuba embutida. E a área útil dela, né, que fica à mostra, ela acaba tendo 25 centímetros de profundidade. Então, isso é ótimo, né? Quando a gente tem um espaço de 40 centímetros, a gente centralizando a nossa cuba com a profundidade de 25, ela acaba sendo um pouco mais larga nesse formato retangular, para compensar essa profundidade dela que é pequena. Daí nós temos também a opção de cuba de apoio, que daí esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele aqui tem 23 centímetros de profundidade, também é ótimo para esses pequenos espaços. E claro, uma das opções que são mais utilizadas quando acontece isso é a cuba esculpida na própria pedra, né? O mesmo material que vocês forem fazer a bancada, claro que tem que ser um material específico, não é qualquer pedra que a gente pode fazer ali a bancada esculpida, mas é uma das opções que é muito interessante porque a gente consegue definir a largura e profundidade que a gente quiser. Vou deixar um exemplo aqui para vocês de uma bancada esculpida em cória. Esse é um dos melhores materiais que a gente tem para fazer bancada esculpida. Ele é um material que ele não tem emenda nenhuma. Então a bancada ela fica super higiênica, né? Sem ter nenhum rejunte, nenhuma emenda aparecendo. Ainda sobre a marcenaria. Outro detalhe que a gente deve prestar atenção é em qual puxador a gente vai escolher para nossa marcenaria. Principalmente nesse formato retangular, a nossa circulação ela já é uma circulação estreita. Então é bom a gente evitar escolher algum puxador muito robusto, né? Um puxador alça, que geralmente eles têm uma profundidade ali que pode atrapalhar, num formato quadrado, onde ele vai ter uma quina que se a gente se bater pode se machucar. Então é bom prestar atenção, de repente escolher uma opção ali, um modelo mais slim, embutido na própria marcenaria, ou um modelo que seja mais arredondado, porque caso a gente se bata ali já não vai machucar. Então prestar atenção ali no modelo do puxador. E quando esse espaço entre o vaso sanitário e a bancada ele for muito pequeno para que a gente encaixe ali uma papeleira na parede, uma opção que a gente tem é de embutir a papeleira na própria marcenaria, na lateral da nossa bancada. Então eu vou botar um exemplo aqui para vocês, ver como é que fica. Vou deixar aqui um exemplo com algumas medidas também para ver se vocês conseguem ver. Outra solução para a gente ganhar espaço com a marcenaria é criar armários superiores. Quando o armário de baixo ele não for suficiente para tudo que vocês precisam guardar, então é interessante criar um armário superior. Geralmente eu trabalho com uma profundidade de 10 centímetros e mais 2 centímetros da porta. Então um total de 12 centímetros
é a profundidade desse armário superior. E a gente pode trabalhar ele de várias formas. A gente pode trabalhar ele somente ali na área alinhado, com a largura da nossa bancada, ou no modelo retangular do nosso banheiro, a gente pode trabalhar de parede até o box, né? A gente pode trabalhar toda aquela parte alongando ali por cima do vaso sanitário. E o modelo que vocês vão criar para esse armário superior vai depender muito da necessidade ali de espaços de cada um. Então, às vezes, vocês podem criar o armário somente nessa área alinhado com a bancada e o restante ele pode ser uma área mais decorativa ou pode trabalhar somente com espelho. Então, tudo isso vai variar bastante com a necessidade, com os gostos de cada um, mas a gente tem muita opção que podem ser exploradas, né? Trabalhar com bastante espelho, que isso vai ajudar, né? Todo mundo sabe que o espelho ajuda a ampliar o nosso espaço, então a gente pode trabalhar com as portinhas do próprio armário em espelho, mesmo que for em toda a extensão, a gente pode trabalhar com todas as portas em espelho, ou vai da preferência, né? Ou somente ali nessa área alinhado com a bancada, a parte atrás do vaso sanitário ela pode ser na marcenaria. E um cuidado que a gente deve tomar quando a gente cria esse armário superior no banheiro. A altura, o espaçamento que a gente vai deixar entre a bancada e esse armário superior. Essa distância. O cuidado que a gente tem que tomar é na hora de escolher o modelo da torneira. Então, geralmente a gente trabalha quando a gente tem uma cuba de apoio, e daí a gente tem essa altura da cuba que a gente tem que considerar. Então, o espaçamento entre a nossa bancada e esse armário superior, ele vai variar. Mas uma média, para vocês terem uma ideia, é de uns 30 centímetros essa distância que a gente deixa. Quando a gente tem um armário superior com a porta de correr, é mais tranquilo escolher ali o modelo da torneira, porque quando abrir, ela não vai atrapalhar. Então, a torneira, quando a gente tem uma portinha de abrir, a gente tem que tomar cuidado até com o modelinho da torneira. Tem algumas que a gente tem um metal que a gente bota para cima. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes, tentar deixar uma folguinha e não deixar essa altura tão justa para na hora de ter a abertura da torneira que fique confortável. Outra dica que pode ajudar ali na sensação de amplitude para o teu banheiro é a escolha dos revestimentos. Então a gente sempre indica que a gente coloque um acabamento fosco acetinado no chão e para quem gosta da opção dos revestimentos polido, a gente trabalha com eles somente na parede. Isso eu estou falando pela funcionalidade, né? E não tanto pela sensação de amplitude. Agora, em relação às cores, evitar um revestimento muito escuro. Então, quando a gente já tem um ambiente pequeno, o revestimento escuro ele vai parecer ainda menor. Então, a gente optar por uns revestimentos, opções mais claras. A gente pode trabalhar, né, até com materiais diferentes, às vezes no chão um tom mais médio e nas paredes um tom mais clarinho, um tom sobre tom, mas evitar um revestimento muito escuro. E para as opções mais claras, e outra coisa que também pode atrapalhar um pouco nessa sensação, são os revestimentos com muitas estampas, né? Então ali os efeitos ali marmorizados, né? Tem gente que coloca em todas as paredes, e isso pode acabar diminuindo um pouco também, trazendo essa sensação de espaço menor. Então, às vezes, trabalha com um detalhe em alguma parede, mas tentar trabalhar na maior parte com o revestimento mais liso, ele vai te trazer uma sensação de amplitude. E por último, eu vou mostrar aqui 3 ideias que a gente tem de opções para quando a gente tem um espaço ali, a entrada para o box muito estreitinha. Então a gente tem aqui um modelo que a gente, ao invés de ter uma folha fixa e uma porta, a gente tem uma folha fixa e 2 portas de correr. Então a gente tem 3 folhas nesse vão ali do box. Então, quando a gente abre ali 2 folhas, essa entrada ela fica bem mais espaçosa. E uma outra opção a gente tem também a porta camarão. Esse modelo ele acaba sendo um pouquinho mais caro por conta ali da ferragem, a porta articulada. Então ele acaba tendo um custo um pouquinho maior, mas é uma opção. A gente ainda pode fazer. Recentemente eu fiz um projeto para uma cliente, já é uma senhora, né? Então por ela já ter uma certa idade, ela preferiu escolher essa ideia e manter somente uma folha fixa. Ela não quis botar porta. Então a gente deixou ali uma entrada ali livre, somente uma folha fixa no lado ali da parte do vaso sanitário. Então são 3 opções que eu trouxe aqui para vocês e todas elas funcionam de acordo aí com o gosto de cada um, mas todas elas funcionam para quando a gente tem um espaço pequeno. Então é isso, gente. Essas foram as nossas dicas aqui para os banheiros pequenos. Se vocês tiverem alguma dica específica aí para um espaço da casa de vocês
pode me perguntar, eu respondo vocês aqui nos comentários. Espero que tenha ajudado a tirar aí algumas dúvidas de vocês, que tenha ajudado de alguma forma. E não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, para que a gente traga cada vez mais conteúdos para ajudar vocês.